O desembargador aposentado Sebastião Coelho afirmou em vídeo divulgado pelas redes sociais que a divulgação dos vídeos do Palácio do Planalto, que mostram o ministro de Lula, general Gonçalves Dias, agora demitido, interagindo com invasores no interior do palácio, deveria ter um impacto imediato no julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal, que decidirá se aceita a denúncia coletiva contra 100 pessoas sem foro privilegiado. O desembargador apontou que os votos que já foram apresentados indicam que o Supremo Tribunal Federal pretende se autoatribuir a competência para julgar pessoas sem foro privilegiado, o que demonstra mais uma vez que se trata de um julgamento político. Coelho afirmou que a divulgação dos vídeos precisa ter um impacto nesse julgamento. Ele disse: "Hoje foram divulgadas as imagens da invasão do Palácio do Planalto que implicam na participação de outras pessoas, possivelmente até de autoridades. Como aquelas imagens, deve existir também do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional." O desembargador afirmou: "Ora, enquanto tudo isso não for esclarecido em sua totalidade, não é prudente que essas pessoas sejam selecionadas para julgamento. Não é prudente. A prudência, sim, indica que esses processos devem ser paralisados até que tudo seja esclarecido. Por outro lado, a decência recomenda que todos sejam soltos imediatamente, porque pessoas que deveriam estar presas não estão. Aliás, não estão sequer responsabilizadas." Anteriormente, o desembargador havia explicado que não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar pessoas sem foro privilegiado. Ele explicou que o que está sendo decidido é apenas a análise da denúncia, mas há sinais de que os ministros pretendem aceitar a denúncia mesmo de forma contrária às leis brasileiras. Coelho afirmou: "Creio que vão se atribuir uma competência que não tem, porque estamos vendo que esse processo se tornou um julgamento eminentemente político." Sebastião Coelho apontou que a escolha do julgamento virtual, sem a publicidade dos atos dos ministros, ocorreu justamente porque os ministros não querem praticar essa aberração jurídica em público. O desembargador Sebastião Coelho ficou conhecido do público brasileiro ao adiantar sua aposentadoria por se recusar a participar do processo eleitoral, apontando que havia atitudes que estavam sendo impostas de cima para baixo na Justiça Eleitoral em uma eleição que ficou marcada pela intensa perseguição e censura a um dos lados do espectro político. Sebastião Coelho também ficou conhecido por defender a prisão do ministro Alexandre de Moraes pelos abusos que vem cometendo nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. O desembargador pediu a prisão do ministro em um evento público e reiterou seus argumentos em uma audiência pública na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens em redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. Olá, pessoal. Sobre o julgamento dos presos do 8 de janeiro, que eu considero presos políticos, o placar no Supremo Tribunal Federal está em 4-0. Mais 2 votos e aqueles 100 primeiros denunciados passarão à condição de réus. Vão responder a uma ação penal. Isso implica dizer que o Supremo Tribunal Federal está superando a questão da competência e vai julgar diretamente aquelas pessoas sem que nenhuma tenha foro privilegiado. É um julgamento evidentemente político. Pois bem, hoje foram divulgadas imagens da invasão ao Palácio do Planalto, que implica na participação de outras pessoas, possivelmente até de autoridades. Como aquelas imagens, deve existir também no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Ora, enquanto tudo isso não for esclarecido em sua totalidade, não é prudente que essas pessoas sejam selecionadas para julgamento. Não é prudente. A prudência, sim, indica que esses processos devem ser paralisados até que tudo seja esclarecido. Por outro lado, a decência recomenda que todos sejam soltos imediatamente, porque pessoas que deveriam estar presas não estão. Aliás, não estão sequer responsabilizadas. Pessoal, o momento do país é muito grave. Vamos acompanhar com atenção e não vamos ter medo. Se for preciso ir para a rua novamente, nós vamos, para dizer não às arbitrariedades. Infelizmente, arbitrariedades praticadas pela Suprema Corte do país. Eu, como um juiz de tantos anos, me sinto assim triste. Muito triste, até envergonhado mesmo, para ser bem sincero. Mas vamos ter fé, porque tem um Deus que é maior do que qualquer autoridade. Paz a todos. Olá, pessoal. Hoje vamos tratar do início do processo dos presos políticos de 8 de janeiro. Não é propriamente o julgamento que está marcado a partir do dia 18, mas somente a análise da denúncia, ou seja, vai verificar os termos da acusação que foi feita pelo Ministério Público. A julgar pelo que vem ocorrendo até agora, a probabilidade é que o tribunal aceite essa denúncia. E então aquelas pessoas, aqueles 100 primeiros presos políticos, vão se tornar réus no processo. Até agora eles não são réus, são apenas investigados ou indiciados. Agora, anteriormente à análise propriamente da denúncia, eu tenho conhecimento que alguns advogados alegaram a incompetência do Supremo Tribunal Federal para fazer esse julgamento. Isso porque, dentre os acusados, não tem nenhuma das pessoas que menciona o artigo 102, inciso 1, letra B da Constituição Federal, qual seja presidente da República, senador, deputado federal. Mas a julgar pelo que vem acontecendo até agora, eu creio que pelo menos a maioria vai dizer que o Supremo é competente, embora seja uma aberração jurídica. Tomara que eu esteja errado, né? Mas eu creio que eles vão se atribuir uma competência que não tem, porque evidentemente nós estamos vendo que esse processo se tornou num julgamento eminentemente político. Agora eu queria tratar com vocês outra coisa. Nós estamos acostumados a assistir aqueles julgamentos midiáticos, não é? Ali os ministros debatendo, cada qual expondo a sua vaidade com maior insistência, incisivos mesmo, né? E o que vão fazer nesse processo? Marcaram o julgamento virtual. É quase secreto, é o escurinho do cinema. O ministro Alexandre de Moraes vai colocar o seu voto e os demais vão colocar também os seus votos. Chega lá e inserem no sistema. Quem vai ter acesso a isso? Somente as pessoas que buscam defendendo alguém, a imprensa e quem estiver muito interessado, mas a população em geral
no caso da importância dessa, vai ficar sabendo pelo noticiário. Agora, por que eles estão fazendo isso? Vocês sabem que a sessão presencial, filmada pelo YouTube, a imagem fica. Tudo que é dito, que é falado, a expressão, fica gravada. E ali não sai mais. E evidentemente que eles não querem se praticarem, eu volto a dizer, a aberração jurídica de afirmar a competência do que não são competentes. Eu vou acompanhar todo esse procedimento a partir do dia 18, vai até o dia 24 agora de abril, e quando formar maioria, seja dando a competência ou não, eu volto a conversar com vocês. Se isso acontecer, nós estaremos diante de uma situação muito grave para o país. Aí eu vou expor para vocês a minha opinião sincera do que eu acho que nós devemos fazer nesse nosso Brasil. Um abraço a todos. Paz.